minha família espiritual de propriedade exclusiva de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Escatologia Já Consumada. Aqui neste canal vocês descobrem suas posições de filhos e não de escravos. Neste canal vocês vão adquirir conhecimento, amadurecimento espiritual. Olha, como nós vivemos em um país cristão e ter a Bíblia como um livro normativo, então é característica de muitas pessoas, meus amados, defender o que está escrito na Bíblia. Mas se nascemos em outro país que não fosse cristão, o conceito seria totalmente diferente. Eu não discuto fé, não discuto crença, apenas analiso o texto para se falar de uma doutrina, de alguma normativa, de regra, de crença, de fé. Quando eu chego nos livros, nos seus escritores, para seus devidos destinatários e circunstância, em época, cultura diferente, não é isso que se encontra, meus amados. Não estou aqui para tirar a sua fé. Pelo contrário, hein? Eu estou aqui para afirmar a sua fé no fundamento mais plausível. Do que fundamentar uma fé, do que você não tenha como sustentá-la, meus amados. Eu não posso espiritualizar uma coisa que eu não tenho aplicatividade para os dias de hoje. É cometer uma loucura. Vamos agora para a mensagem, meus queridos. Muito importante. O jejum tira demônios. Está escrito isso aonde? Vamos analisar primeiro a palavra jejum. O que significa jejum? Jejum, meus queridos, é um substantivo masculino. O termo tem origem na palavra em latim jejunus, que significa vazio, seco, sem nada. O significado de jejum aborda o estado daquele que não se alimenta desde o dia anterior, podendo ocorrer uma abstinência parcial ou total de alimentos, geralmente por um período de tempo pré-determinado, meus queridos. Em hebraico é cobrir, em grego abster-se, de comer voluntariamente, com um exercício religioso particular em conjunto, para um único propósito ou público. O jejum, meus amados, fazia parte de um contexto judaico cerimonial. É o dia da aflição. O livro chamado Bíblia não é uma fonte de conhecimento. A Bíblia é um manual de regras religiosas. Meus amados, como é que eu posso trazer aflição à sua alma? Jamais. Veja um refrigério que irei fazer sobre esse assunto. Jejum para expulsar demônios. Essa prática é muito comum entre os pentecostais e os neopentecostais. Eles passam dias ou horas jejuando, exorcismos, cultos de libertação, onde eles dizem expulsar pombagira, Zé Pilintra e outros seres mitológicos. Vamos agora para a Bíblia, a Almeida revisada, atualizada. No livro de canônico de Mateus, quero que vocês prestem bastante atenção no que irei expor aqui para vocês. Mateus 17, verso 21. Está entre colchete, ou seja, tudo aquilo que está expresso no verso 21, que vocês estão vendo aí, meus amados, não existe no Códex Sinaíticos. Meu irmão Christian, o que são códex sinaíticos? É o manuscritos de texto típico alexandrino, escrito no século V em letras em pergaminhos. O entendimento acadêmico moderno considera o Códex Sinaíticos como sendo um dos melhores textos gregos do Novo Testamento, meus amados. Juntamente com o Códex Vaticanus, até a sua descoberta por Constantínovis, o Códex Vaticanus não tinha paralelos. O Códex Sinaíticos atraiu a atenção dos estudiosos no século XIX.
ainda no mosteiro de Santa Catarina, na península do Sinai. É um material adicional. Foi descoberto depois no século XX, meus queridos. E embora parte do Códex estejam espalhados por 4 bibliotecas, a maior parte dos manuscritos está hoje na Biblioteca Britânica em Londres, aberto a visitações públicas. Desde a sua descoberta, o estudo do Códex Sinaíticos vem se mostrando extremamente útil para a disciplina da crítica bíblica. Quando uma expressão aparece entre colchetes, isso é muito comum nas Bíblias Almeidas atualizadas. Quer dizer que tal expressão não é comum, não aparece nos melhores manuscritos mais antigos. Ou seja, olha o que está escrito. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão à força de oração e de jejum. Isso não aparece nos manuscritos. Vejam aí embaixo. Olha, vou lhe mostrar o Códex Sinaítico. Preste bastante atenção, meus amados. Não há esse versículo 21. É mais uma obra de copista. É mais um acréscimo da Bíblia. Vamos avaliar. Mais uma carta, Marcos 9, verso 29. Vejam o que diz. Respondeu-lhe, ou seja, o mestre está dando uma resposta aos seus discípulos. Esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e de jejum. Vejam que o nome jejum está entre colchetes, meus amados. Também qualquer Bíblia revisada traz esses colchetes na expressão jejum. Sabe por quê? Porque tal expressão não consta nos melhores manuscritos. Ou seja, os antigos não estão, meus amados. Alguém tinha por objeto respaldar tal prática. Percebam que essa literatura que nós lemos em português, quando vocês buscam nos códex sinaíticos, estão totalmente diferentes. Aí me lembro de um jargão conhecido entre os evangélicos tradicionais no livro canônico de João 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos o libertará. Fica a dica, nem tudo que está posto no livro como verdade é uma verdade absoluta. Vejam a palavra daimon, meus queridos. Se originou com os gregos na antiguidade. No entanto, ao longo da história, surgiram diversas descrições para esses seres. O nome em latim é daemon, que veio a dar o vocabulário em português demônio. Não é espírito, são seres mitológicos. Pega a visão, meu povo abençoado, que a graça de Cristo estejam com todos vocês.